Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Hoje eu vi um vídeo muito inspirador. Eu até compartilhei ele. Sobre a montagem de um relógio que custa 6 milhões de dólares. Ele tem mais de 294 peças que precisam ser montadas minuciosamente. Depois, se você tiver a oportunidade, vai lá na minha linha do tempo. Eu compartilhei ele hoje. É um relógio duplo. Tem o relógio, você roda ele, é um outro relógio com outros recursos. É um negócio sensacional. Ele demora acho que 12 anos para ser feito. Hã? Não é uísque não. É um relógio mesmo. Ele custa 6 milhões de reais. Imagina. O cara, para comprar um desse tem que ter muito mais que 6 na conta. Mas é um dos relógios mais caros do mundo e mais trabalhados do mundo. E esse vídeo foi muito inspirador. O vídeo tinha 6 minutos. Eu achei que eu não ia aguentar assistir 30 segundos. Me marcaram nele, eu fui assistir. Falei, 6 minutos é muito tempo. Nos dias de hoje, 6 minutos dá para fazer muita coisa. Não vou ver um vídeo de 6 minutos. E não tem graça nenhuma, porque é só o cara montando o relógio. E eu assisti todos os minutos assim, e Deus me trouxe uma profundidade muito grande a respeito do reino. Porque se você quer de fato construir algo sólido, se você quer construir algo que é marcante, se você quer construir algo diferente e bem feito, você vai precisar de investir tempo, paciência, e você vai precisar ser bem persistente. Muito persistente. Em breve nós teremos como mostrar as coisas aqui. No final do culto eu vou falar com vocês sobre isso, né? Então Deus me levou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12, que diz: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar. E passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos. E a estes 12 são Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, que era filho de Tiago, e Judas Iscariote, qual foi o traidor. Então, nesse momento, é o momento que Deus escolhe 12 discípulos, que são Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Simão, Judas e Judas Iscariote. 2 Tiago, 2 Judas. Esse momento é o momento que Jesus escolhe os seus 12 discípulos. Que ele escolhe 12 pessoas para que ele pudesse fazer algo com essas pessoas, para que ele pudesse transformar a vida dessas pessoas, para que ele pudesse dar autoridade para essas pessoas. Então ele escolhe 12 homens. E no versículo 10, no versículo 1, capítulo 10 de Mateus diz: Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Jesus escolhe 12 homens que moravam em diferentes lugares, que tinham diferentes formas de pensar, que tinham diferentes formas de ver as coisas, que trabalhavam em coisas diferentes, que eram diferentes aparentemente. Ele escolhe 12 homens. A única coisa que esses homens tinham é que eles eram homens comuns. 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz, uma boca. Sabe? Então ele pega 12 homens e ele dá a eles autoridade. O que diz o versículo 1: Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. Na verdade, esse momento é o momento que Jesus escolhe os seus discípulos. Pessoas o qual ele iria penar um pouquinho para ensinar alguma coisa de bom a eles. Ele escolheu 12 homens para ele perder, entre aspas, o tempo dele discipulando 12 homens. Um é difícil, né? Imagina 12, barbudo, já velho, tudo criado.
Você ensinar algo para uma criança é fácil. É igual um HD virgem, né? Você vem plantando a informação, ela vai crescendo e depois ela vai sozinha. Por isso que a palavra diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desvia dele. Agora, ensinar para alguém que já tem conceito formado, ensinar para alguém que já acha que é alguma coisa, ensinar para alguém que já tem princípios, e você às vezes vai precisar quebrar esses princípios. Mas uma coisa Deus fez com esses homens. Ele confiou neles. Porque ele pegou 12 homens que ele não conhecia, para dar a eles autoridade. Sabe quanto tempo você precisa estudar para passar numa prova, para virar uma autoridade? Vamos falar de uma autoridade policial. Existe um processo para que você chegue e receba e seja uma autoridade. Jesus pega 12 homens e dá a eles autoridade. Então Jesus confia nesses homens. E o título dessa mensagem é: discipular dá trabalho. Se você puder abrir Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz, 3,16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: esse é o meu filho querido, em quem tenho muita alegria. Em outras versões, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então 3 coisas acontecem no momento do batismo de Jesus. O céu se abre, Jesus vê o Espírito Santo vindo em forma de pomba, e na verdade ele ouve uma voz que diz: este é o meu filho querido, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho muita alegria. Então quando Jesus nos convida para perto dele, quando Jesus te aceita como um discípulo dele, o que ele está fazendo nesse momento é compartilhando essa exclusividade com você. Ele está compartilhando com você o amor de Deus. Ele está te oferecendo o amor de Deus. Ele está te oferecendo essa alegria. Ele está te oferecendo esse amor que gera em você uma identidade. Então quando Jesus convida para sermos discípulos dele, ele está justamente fazendo isso, oferecendo esse amor. Isto é, ele nos torna filhos por um ato exclusivo dele. Aquilo era para ele, mas ele decidiu compartilhar. Ele decidiu dividir, ele decidiu repartir. O grande milagre de Jesus não está simplesmente... Se você pega a história da multiplicação dos pães e dos peixes, você não vê Jesus orando pelos cestos e aquele cesto começa a transbordar de pão. O milagre estava justamente em repartir. Ele repartia, dava para o outro, surgia um outro pedaço na mão dele. E crescia mais um pedaço. Ele repartia e dava, ele repartia e dava. Ele não orou pelos cestos e brotou pão. Não, ele repartia e... Então aquilo que ele recebeu, ele repartiu. Assim como aqueles pães, só que isso é infinito. Os pães ainda foram muito. E para provar o poder de Deus, sobraram 12 cestos. Eles tinham 5 pães e 2 peixes. No final todo mundo comeu e sobrou 12 cestos cheios. Então assim é o amor de Deus. Jesus ele recebeu para ele, mas ele veio até aqui para repartir com você. Então ele pega e aceita o Vitor como filho, ele reparte um pouco desse amor. E aí o Vitor vem, aí vem o Felipe, ele reparte esse amor. E esse amor ele vai se multiplicando infinitamente, porque o amor de Deus ele não tem fim, ele é incondicional, independente se ele usa óculos, se ele não usa óculos, se ele usa barba, se ele não usa barba, se ele apanha da Beth, se ele não apanha da Beth. Vou zoar. Se ele é vascaíno, se ele é botafoguense. Não importa, o amor de Deus ele é incondicional. Ele te ama e pronto. Da forma que você é, do jeito que você é. Ah, mas eu faço isso de errado. Deus me ama? Ama. Deus ele te ama e te recebe do jeito que você está. Ele só não te deixa, ele não te permite continuar do mesmo jeito. Ele transforma a tua vida. De alguma forma ele vai transformar. Mas ele te ama. Gálatas 4, não precisa abrir não. 4,4 diz: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar
filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Jesus te libertou para que você fosse filho de Deus. Sabe aquela passagem que diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Mas que liberdade é essa onde eu decido ser escravo daquele? Porque Paulo também fala que na verdade ele decide por conta própria ser um escravo de Cristo. Existe uma passagem que fala de um escravo da orelha furada. E esse escravo da orelha furada é o seguinte: na verdade ele é liberto, ele é livre pelo seu Senhor. Só que ele ama tanto servir aquele Senhor, que ele decide ficar por conta própria. Ele decide continuar sendo um escravo por conta própria. Então o que ele faz? Ele fura a sua orelha, como um símbolo de que eu sou alguém que sou um escravo por conta própria. Eu estou aqui porque eu o amo. E nós devemos ser esses escravos. Escravos por livre e espontânea vontade. É muito doido você falar para um povo que é livre e que precisa ser escravo. Isso é meio confuso. Mas na verdade é uma grande realidade. Porque quando nós entendemos a nossa liberdade em Deus, nós pegamos essa liberdade e entregamos a Ele. E fale, cuide dela para mim, por favor. Tome as decisões por mim, por favor. Você pega algo muito valioso que Deus te deu, chamado livre-arbítrio, e você devolve na mão dele. De tanto que você confia nele, você devolve na mão dele. Você fala que não viva mais eu, que Cristo vive em mim. As minhas decisões, as minhas escolhas, as minhas ações terrenas, elas não são mais suficientes. Eu não quero mais viver por mim mesmo. Eu preciso viver por Cristo. Então eu pego aquilo que tenho de mais precioso e entrego para Ele de volta. Eu pego aquilo que eu tenho de mais precioso, a minha liberdade, e eu decido entregar a Ele de volta. E eu posso ser um desses escravos de orelha furada. Não estou falando que você tem que botar um brinco, não. Os adolescentes saem daqui e falam, pastor falou botar um brinco. Mas eu estou te explicando que você decide ser escravo de Cristo porque você entendeu uma liberdade. E é por isso que você faz isso. Então qual foi a missão de Cristo quando Ele escolheu 12 discípulos? Ele decidiu pegar essa liberdade dele e compartilhar com esses camaradas. Ele decidiu pegar esse amor e compartilhar com eles. No versículo 18 do capítulo 28 de Mateus, então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Olha só, Jesus começa um discipulado. Jesus ensina para aqueles camaradas. Cumpre o propósito, Jesus morre na cruz. E ele fala, agora é com vocês. Vão adiante, façam discípulos. Peguem as pessoas e façam com que elas sejam meus seguidores. Só que Jesus não abandona eles. Ele poderia ter dado uma de Capitão Nascimento. Missão dada, missão cumprida, né? Tipo assim, eu dei a missão, cumpram, e ponto final. Se virem para cumprir. Mas não, ele encerra o texto de Mateus 28, 18, dizendo, 28, 20. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O discipulado de Jesus terminou? Nunca. Quando ele morreu na cruz, os discípulos dele deixaram de ser discipulados por ele? Não. Eles não deixaram de ser amparados. Eles não deixaram de receber instruções. Eles não ficaram órfãos. Ele disse, eu vou para o Pai, mas envio a vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus sabia que a gente não ia aguentar o tranco. Que a gente ia desistir na primeira palavra mais grossa que o pastor daria, que você ia sair da igreja. Ele sabia disso. Por isso que existe o Espírito Santo. Ele sabia que você não ia aguentar quando você estivesse no auge do seu ministério. No auge que eu digo não é de fama. No auge de exercer o seu ministério. E a sua mãe morrer, o seu pai morrer. Ele sabia que você não ia aguentar. Por isso que ele deixou alguém chamado Consolador. Ele sabia que o pastor Júnior talvez não aguentaria ver a Tati naquele caixão, como a gente viu no domingo passado. Que cena triste. Você olhar e você imaginar que a sua esposa nunca mais vai voltar para casa.
que ela está ali e acabou. Ele sabe que momentos como esse, com certeza, abalariam a fé de qualquer um. Então ele enviou alguém chamado Consolador, para que pudesse consolar, para que pudesse dar continuidade àquilo que foi começado. Porque ele começou a boa obra e ele terminará. E como que ele vai terminar se ele simplesmente se afastar? Se ele simplesmente nos deixar órfãos? Não, ele decidiu e disse: eu estou com vocês todos os dias, todos. Não tem um dia que Deus não está com você. Deus esqueceu de mim e me abandonou. Não, cara, você pode ter se afastado dele. Deus é como se fosse esse barril. Ele está aqui e pronto. Se eu decidir começar a andar e me afastar dele, sou eu que estou me afastando. Ele está lá. Ele não sai andando. Ele não vai para longe de você. Ele continua lá. Como ele permanece lá no mesmo lugar, para poder você voltar e o achá-lo aqui, no mesmo lugar. O caminho de volta, você sabe, tem um GPS dentro de você. Chama-se quebrantamento, arrependimento. É o caminho de volta. Para você voltar com as suas próprias pernas. O desejo do coração de um aprendiz é ultrapassar seu mestre. E de um mestre também é que seu aprendiz o ultrapasse. Se eu sou alguém que sei algo e ensino para alguém, eu quero que aquela pessoa seja melhor do que eu. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tocasse guitarra, que eu tivesse começado a tocar guitarra com 20 anos de idade, por exemplo. E eu estudei 10 anos e me tornei alguém muito bom em tocar guitarra, com 30 anos. E eu conheço o Gabriel, com 12 anos, por exemplo. E eu começo a ensinar a ele aquilo que eu aprendi com 20 anos, eu começo a ensinar a ele que tem 12. Então, quando ele tiver 20 anos, ele já vai ter 8 anos de aprendizado. Quando ele tiver 22 anos, ele vai ter o mesmo nível de conhecimento que eu tenho com 30 anos, vamos botar assim, numa proporção. E quando ele tiver 30 anos, ele vai ter muito mais daquilo que eu tinha com 30 anos. Então, todo mestre precisa ter esse anseio, que o seu discípulo seja melhor. Se eu quero te ensinar algo que eu sei, é para que você aprenda antes e execute para que você seja melhor do que eu. E todo discípulo também tem esse desejo de aprender para que você possa evoluir e talvez aprender um pouco mais daquilo que alguém te ensinou. Mas os mestres religiosos, eles odeiam isso. Eles preferem conduzir as pessoas na imaturidade. Sabe aquele tampão que você bota em cavalo? Sabe? Que o cavalo ele não tem opção de onde ir. Por isso que o cara está lá na charrete, batendo papo com um camarada que está vendo os pontos turísticos, e o cavalo não vai para a esquerda, para a direita, por vontade própria. Ele não está vendo. Ele não sabe que tem o relógio das flores ali do lado, que tem uma graminha fresquinha que ele pode comer. Ele não sabe, ele está olhando só para frente. Ele é conduzido apenas por aquela rédea que mostra para ele o caminho, e ele só vai para ali. E ele não tem oportunidade de enxergar novos horizontes e traçar novos caminhos. Ele não tem. E na verdade, na grande maioria, hoje, os líderes religiosos, eles têm essa preferência de conduzir o povo na imaturidade, com tampões, para que eles não pensem com as suas mentes e não andem com as suas pernas. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil gerar uma ovelha para pastar do que um filho para pensar. Sabe por quê? Uma ovelha para pastar não vai me dar trabalho. Ele vai concordar com tudo que eu falo, ele vai botar o dinheiro que eu quiser aqui dentro, ele vai fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e se ele não fizer, eu vou botar um peso na vida dele, vou falar que o devorador vai devorar ele, que o cortador vai cortar as pernas dele, que o migrador vai migrar ele para a China, sei lá. Então é mais fácil eu gerar uma ovelha para pastar do que um filho para pensar. Sabe por quê? O filho que pensa, ele te questiona, ele te confronta, ele pensa. Ele fala, mas por que a gente não vai por ali? Estou vendo que ali tem grama verde, tem flor, aqui é terra, lama, barro, não estou entendendo. E normalmente esses filhos, eles dão trabalho. Porque você tem que perder um tempo ali ensinando, explicando. E você tem que até perder um tempo de vez em quando dando tapa nas costas dele. Pensa aí, cara. Vai. Tem gente que não quer pensar porque não quer, né?
Pensa aí. Esses filhos dão trabalho. Mas na verdade são esses filhos que dão fruto. São esses filhos que dão fruto. Esses filhos são pessoas que saem por aí e multiplicam aquilo que aprenderam. Não ficam simplesmente comendo uma graminha, enchendo a pancinha e indo embora dormir. Não entra aqui, ouve uma palavra e volta para casa estufada, me alimentei espiritualmente. Aí vai desgastando aquilo até domingo que vem para alimentar de novo. Não, filhos que pensam, saem daqui e desgasta comida na primeira esquina, quando encontra alguém que precisa ouvir das boas novas do Evangelho. Já desgasta tudo, chega em casa cheio de fome de novo, já cai para a Bíblia, e na terça-feira está aqui, e está na Bíblia, está lendo o livro, e está querendo mais. Então assim, pode ter certeza que dê trabalho, que dê até errado, mas eu prefiro ter filhos que pensam do que ter ovelhas que pastam. Não estou dizendo que você não tem que ser uma ovelha, não. Jesus, ele com muito carinho fala que a gente é ovelha, né? Ele é o nosso pastor, ele apacenta o rebanho dele. Mas a ovelha no sentido nosso, terreno, material, para que você entenda que, na verdade, simplesmente ficar parado, se alimentando e enchendo a barriga e depois dormir, não dá em nada. E na verdade a árvore você conhece pelos frutos. Tem algo muito interessante, o pastor Rodrigo postou essa semana, eu achei fenomenal. Ele botou assim, não precisa se preocupar, a sua própria vida vai fazer a postagem daquilo que você realmente é. Porque a gente se preocupa muito em demonstrar quem nós somos. Mostrar as nossas ideias, mostrar as nossas fotos, mostrar o que a gente faz, o que a gente fala, para que as pessoas tenham uma concepção de quem nós somos. Só que quem vai mostrar isso são as nossas atitudes. Aquilo que nós fazemos é aquilo que vai demonstrar o poder de Deus transformador nas nossas vidas. Se Ele realmente tem espaço para me transformar ou não. Será que eu sou livre a ponto de... Eu vim até com blazer hoje. Pregar de terno e gravata? Sou religioso demais para você? Para mim soava. Até o dia que eu falei assim, cara, eu posso fazer isso com a minha liberdade. Com a minha liberdade eu posso fazer isso. Como vocês já presenciaram diversas vezes, eu vim pregar aqui de bermuda. Sou livre. Você é livre. O que importa é o que está aqui dentro. Porque filhos que pensam, eles vão olhar e falar assim, hoje está quente, por isso que ele veio de bermuda. Ovelha que pasta fala assim, que falta de respeito. Está quente igual um inferno. Falta de respeito. Usa o raciocínio. Eu fiz parte de uma igreja em Duque de Caxias. E no começo eu me assustei, porque as meninas iam com blusa sem manga. Às vezes o pessoal chegava de chinelo na igreja, de bermuda, de uma saia normal, assim, mas aqui no joelho. Eu falava, meu Deus, que escândalo. Mas na verdade não era a realidade daquele lugar. Lá é quente pra caramba. Então eles andam assim. Se for na padaria, você vai encontrar eles assim. Se for numa festa de casamento, eles vão assim, vão mais solto, porque é quente. Lá na região praiana, né, Cabo Frio, você vai em algumas igrejas, a galera vai de havaiana, de bermuda, tem a bola de neve lá, a galera mais surfista, né? Mas é a região, aquele clima. Você vai ver hoje aqui no culto, tá todo mundo bem vestido, casaco, uma roupa mais... Eu adoro frio, eu acho que as pessoas se vestem melhor, fica mais bonito de ver. Eu não gosto de chuva, mas gosto do frio. Mas isso é a região. Você não vai ver ninguém lá em Cabo Frio num culto com a roupa igual o Vitor tá. Casaco de... Como é que é o nome desse material aí? É de lã? Casaco de lã num culto em Cabo Frio. Tá ferrado. Vai fazer igual o Pilar falou, vai sacrificar o culto inteiro, vai pingar suor. Mas é aquela região. Não sei nem porque eu estou falando de roupa. Mas isso é o que... Ah, lembrei. Mas é isso que as pessoas precisam entender. Elas precisam ter uma visão aberta. Sabe por quê? Como eu falei daquela última vez que Jesus foi curar o cego, que ele cuspiu no chão, passou o lodo, passou lá na vista dele, e ele não enxergava nada. Aí ele começou a ver vulto. Jesus pergunta, está vendo? Ele fala assim, estou vendo. As
pessoas são como árvores, elas andam para lá e para cá. Nossa, que legal, eu estou vendo. Mas na verdade Jesus abaixa de novo, cospe mais um pouquinho, faz mais uma laminha e passa. Aí ele passa a ver de fato, nitidamente. As pessoas estão acostumadas a simplesmente ficarem no primeiro estágio. Tá bom, eu estou vendo embaçado, tá bom, para quem não via nada, pô, tá show de bola. Como o Pilar falou aqui na conferência, tem gente que se acostuma com saguão. Você entra no saguão do hotel, tem uma televisão de 42, um sofá confortável, uma maquininha de café. Vou ficar por aqui. Mas na verdade tem um palácio lá dentro te aguardando. Você se acostuma, se acomoda a ficar exatamente naquele lugar de conforto. Na verdade, o grande desejo de Jesus é multiplicar, através dos seus discípulos, aquilo que ele recebeu do Pai. Na verdade, quando Jesus chama os discípulos, ele sabe que primeiro eles vão ser aprendizes, depois eles vão ser imitadores, e por último, aos poucos, eles serão transformados, até que ele mesmo, Jesus, comece a viver neles, e que ele possa manifestar através deles. Então existe um processo, não adianta eu querer, vem cá, Vitor. Não adianta eu querer que o Vitor comece a caminhar comigo. Fala assim, cara, ó, amanhã prega aí, vou viajar, a chave da igreja está ali, faz tudo aí, louvor, palavra, tem um escritório lá, tem que editar a matéria, botar o programa no ar, apresentar. Não adianta eu querer que ele faça tudo de cara assim. Existe um processo. Vitor, vem cá, vou te dar uma parada. Essa porta aqui dessa igreja, pastor é sem vergonha. Então, não tem a maçaneta. Então tem que trancar só no cadeado, tá? Tá bom? Só no cadeado, não, tá bom? Aprendeu isso aqui hoje? Beleza, olha só. A gente costuma alinhar as cadeiras aqui do quadro para trás. Tá? Por quê? Porque fica um espaço, a caixa de som fica na orelha dos outros. Então, a gente arruma aqui, a gente só tem pouca cadeira mesmo, tá bom? Aprendeu isso hoje? Então, vamos dar mais um passo. Tá o barril ali? Então, não é para explodir, para botar uma Bíblia, para pregar, o pessoal ouvir. A caixa de som liga aqui, tem um botão aqui atrás, aprendeu? Então vamos dar mais um passo aqui. Tem uma escala da galera que limpa a igreja. O pessoal manda normalmente no WhatsApp, o pessoal fica sabendo quem que vai... Aprendeu isso? Então existe um processo... Obrigado. Existe um processo de aprendizado. O discipulado é justamente isso, é um processo de aprendizado, para que você transmita aquilo que você recebeu de Deus para outra pessoa. Mas então existe esse processo. A primeira pessoa é um aprendiz. Depois que ela aprende, ela passa a ser um imitador. Ela começa a reproduzir aquilo que você ensinou. Paulo diz, sedes meus imitadores. Por quê? Ele já estava na vibe de ser imitador de Cristo. Ele já imitava Cristo no seu comportamento. Então ele falava assim, agora vocês podem se parecer comigo, porque eu já estou parecido com ele. Então, esse processo, ele é um processo que às vezes é demorado. Vai gastar tempo. Hoje em dia vai gastar crédito no celular. Né? A não ser que você tenha um pacote de dados e o WhatsApp liberado para ligar. Mas vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar mufa, vai gastar. Sabe por quê? Porque a pessoa não vai entender. Você vai, não, cara, mas por que ele é um barril? Ele não tinha dinheiro para comprar outra coisa, botou um barril porque ele ganhou de graça. Por que um barril? Não bota para madeira? Ah, irmão, pega ali uma madeira ali fora, corta, bota aqui. Então, assim, esse processo, que é o processo de discipulado, ele é um processo demorado. Ele é um processo que gasta tempo. Ele é um processo que é dolorido, inclusive. Ele é um processo que vai machucar ambos os lados. Jesus foi traído por um dos seus discípulos. E a traição é uma das piores dores que alguém pode sentir. Você se dedicar a alguém, você ensinar alguém, você conviver com alguém, para que no fim ela venha e traia você. Te jogue numa cruz. Então, Jesus foi traído. E não foi só por Judas. Pedro também traiu Jesus. Pedro negou ele 3 vezes. Conhece esse cara? Não, eu juro por Deus que não. Ele ainda jurou. 3 vezes ele traiu Jesus. Então, o processo discipulado é um processo dolorido. Porque normalmente, às vezes, o discípulo ele vai te trair. Mas Jesus achou graça até na traição. Porque ele viu que a traição de Judas empurrou ele para o propósito dele. E você acha que o coração de Jesus não era um coração tão perdoador que não teria perdoado Judas? Teria. Judas tivesse voltado correndo lá,
na cruz, me perdoa, Jesus. Ele teria perdoado. Teria perdoado. Mas o peso da traição foi maior em Judas. Ele foi lá e se enforcou. Ele mesmo se matou. Mas Jesus teria perdoado ele. Jesus teria abraçado ele de novo assim. Eu sei que tu... De novo, vamos de novo. Sabe? O pessoal lembra do Naum aqui? Naum vinha aqui, chorava, falava que queria entregar a vida para Jesus. A gente orava com ele, dava uma moral para ele, saía daqui. No dia seguinte encontrava ele na praça da Inconfidência com a garrafinha de cachaça. Aí ele, pô, me perdoa, não queria estar aqui bebendo. Eu falei, tá bom, não, vem cá. Dava um abraço, trazia ele de novo para cá. Dava uma moral para ele. No outro dia ele estava bebendo. Aí a gente chegava lá, pô, Naum, qual foi, cara? Me perdoa. Vai fazer o quê? Vai chutar? Aí a gente abraçava ele de novo, trazia para perto de novo. Aí dava roupa pro Naum, dava um tênis pro Naum. Naum, cadê o tênis que eu te dei ontem? Ah, eu dei para um camarada meu aí. E o celular que a gente te deu? Me roubaram. Tá bom, vamos arrumar outro tênis, outro celular. Então o processo de Jesus de discipulado, ele é dolorido, ele é assim mesmo. Você vai passar por coisas agradáveis, porque tem gente que você começa a ensinar, e a pessoa desenvolve, daqui a pouco ela já está mandando ver. Você olha e fala assim, poxa, valeu a pena. Tem gente que vai demorar um pouco mais, mas lá na frente vai valer a pena. Então o processo de discipulado, ele é um processo demorado, mas ele é um processo que precisa existir. Aí você me pergunta, mas como que eu vou aceitar esse desafio então, de passar a ser um desses discípulos e decidir ser alguém que depois que aprender, vai fazer essa mesma mensagem, esse mesmo amor, essa mesma ação, alcançar a vida de outras pessoas. Abra aí Mateus 16, 24. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Quem tem uma versão diferente aí, eu sei que tem, lê para mim em voz alta, por favor. Versículo 24. Tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A minha versão, a linguagem atual, diz: esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. O convite é bem atrativo. Quer vir após mim? Tá bom, beleza, é fácil. Só você esquecer tudo que você quer a respeito de você mesmo. Esteja pronto para morrer por mim. Então vem. Eu vou te ensinar um caminho diferente. Eu vou te ensinar um caminho bom. Eu vou te ensinar o caminho. Na verdade, eu vou te trazer pro caminho. Eu sou o caminho. É o que Jesus está fazendo. É um convite. Venha pro caminho. Qual o caminho que eu devo ir? Eu sou o caminho, ele te diz. Venha para mim. Corra para Jesus. Não procure um caminho, procure Jesus. Não procure um atalho, procure Jesus. Eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Vá para a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não procure uma verdade, não procure uma visão, não procure um atalho, procure Jesus. Porque se você for até Jesus, você vai estar no caminho, vai estar baseado na verdade e você terá vida. Continua dizendo: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá vida verdadeira.
Quem esquece a si mesmo por minha causa terá vida verdadeira. Será que você está disposto? Será que você está disposto a abrir mão de si mesmo pela causa dele? Será que você está disposto a aprender mais dele? Será que você está disposto a perder algumas noites de sono ouvindo alguém te contar a mesma história que ele te contou na parte da manhã, à noite? Será que você está disposto a passar um dia, 2, 3 no leito de hospital para poder estar do lado de alguém que você ame, que você acredita que pode ser melhor do que você? Será que você está disposto a pagar um preço por aquele seu marido que não está hoje na igreja, mas que você acredita que Deus tem um plano na vida dele? Será que você está hoje disposto a pagar um preço por um familiar, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu irmão, por alguém que você quer que caminhe nos caminhos dele, que caminhe nele? Será que você tem disposição para ser discipulado e se tornar um discipulador? Só quero dizer uma coisa: discipular dá trabalho. E eu fico feliz porque Deus está sendo generoso comigo. Estou entendendo algumas coisas. Se a igreja estivesse cheia, já teria saído fora. Às vezes eu não aguento com o pouco que a gente tem de compromisso. Eu já teria... Deus está me ensinando devagarinho, passo por passo, né? Ele está sendo sábio. O nosso coração é enganoso, mas os planos dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pense um pouco. Seja um filho pensador nesse momento. Pense um pouco. Pense um pouco mais do que representa o Evangelho para você. Até onde você quer ir com isso? Até onde você quer ir com essa história de ser crente? Até onde você vai chegar com essa história de ser crente? Por que você está aqui? O que você anseia em estar aqui? Por que você anseia estar aqui? Aonde você quer chegar com isso? Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele ache em nós verdadeiros discípulos, filhos, um com Jesus, assim como Jesus era um com Ele.